gente, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje com um novo vídeo. Eu comecei esta semana a ler este livro aqui, Coração, Cabeça e Estômago, do Camilo Castelo Branco. Quem viu meu vídeo anterior viu que eu coloquei ali a lista da FUVEST e da Unicamp para aqueles alunos que vão se preparar para o vestibular este ano. E eu prometi trazer a resenha dos livros e eu quero então começar com este livro aqui. Cada parte dessa, Coração, Cabeça e Estômago, vai fazer parte de um período da vida do personagem Silvestre, que vai ser retratado aqui, e eu queria então separar e fazer 3 vídeos para que vocês pudessem entender melhor. Mas eu estou lendo ainda esta obra, minha ideia é ler junto com vocês, é poder trocar experiências de leitura, é poder trazer um pouquinho da minha experiência de leitora e relacionar com a época em que esse livro foi escrito e com as características que esse personagem então vai trazer nas suas obras, que é o Camilo Castelo Branco. Então minha ideia é trabalhar essa leitura junto com vocês. Eu gostaria muito que vocês colocassem aí as críticas, o que vocês estão entendendo, quais são as dúvidas que vocês têm em relação a essa obra. Essa obra vai trazer um vocabulário muito rebuscado, então precisa ter paciência, ler com cuidado, coloca ali um dicionário do ladinho, para que vocês possam entender então o vocabulário que ele vai trazer aqui. Então é uma obra que precisa dedicação para entender melhor. Mas neste vídeo de hoje eu quero falar sobre o autor Camilo Castelo Branco. Camilo Castelo Branco foi um autor português, nasceu em Lisboa, exatamente no dia 16 de março de 1825. Camilo Castelo Branco, ele teve várias paixões na vida dele, então vai ter muitas mulheres presentes aí, que foram importantes para a vida dele. E também ele teve muitos insucessos na vida, a ponto dele acreditar que essas fatalidades e as desgraças que aconteceram na vida dele fossem obras do destino. Isso também vai se refletir nas obras que vocês lerem deste autor aqui. Camilo Castelo Branco, ele foi dramaturgo, crítico, poeta, caminhou por várias vertentes aí da literatura e ele foi o primeiro escritor português a ganhar então com as suas obras, com as suas produções. Então, o que é muito válido numa época aí em que a escrita demorava a obter sucesso então nessa parte literária. E ele deixou várias obras, deixou mais de 260 obras. Então é um autor que produziu muito e vale a pena então tomar ciência das obras deste autor. Camilo Castelo Branco, ele casou-se muito cedo, casou com 16 anos, mas se separou logo também por ser muito inexperiente, tanto ele quanto a esposa, então se separou muito cedo. Ele casou então, esse primeiro casamento aí aos 16 anos foi com Joaquina Pereira, e depois, então, ele teve uma paixão por uma outra mulher chamada Jacinta Rosa do Espírito Santo. E ele não chegou a casar com essa mulher, mas ele teve 2 filhos dela. Mas, assim, uma mulher, dentre as paixões que ele teve, que ele acumulou na vida dele, uma mulher que foi muito importante, que eu vou falar um pouquinho sobre ela, foi a Ana Plácido. E por que essa mulher foi importante, né? Ele tinha uma paixão muito grande por ela, mas ela casou com um brasileiro e ele ficou então desiludido, e isso fez com que em 1850 ele entrasse para o seminário. Após 2 anos lá no seminário, ele então abandona o seminário, sai de lá em 1852 e alguns anos depois ele vai atrás da Ana Plácido e ele rapta, sequestra essa Ana Plácido. E o que acontece? Os 2 são presos por cometerem adultério. E ele, dentro da prisão, então, ele escreve Memórias do Cárcere. Ele levou 40 dias para escrever essa obra. Eu quero deixar claro aqui que Memórias do Cárcere, de Camilo Castelo Branco, e Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos, que muitos conhecem, uma obra não tem nada a ver com a outra, são totalmente diferentes, porque foram escritas
em épocas diferentes, em lugares diferentes, com temas diferentes, por escritores diferentes. Então, uma obra não tem nada a ver com a outra. É lógico que a obra de Graciliano Ramos, um escritor brasileiro, é muito mais conhecida. Mas a de Camilo Castelo Branco, ela foi escrita em 1860, fala-se do adultério. O tema central é o adultério, é uma narrativa, ele vai falar aí da vida dele e da Ana Plácido nessa obra. E já de Graciliano Ramos, ela foi escrita em 1953, ou seja, quase um século depois, e ela vai tratar então das ideias políticas avançadas para a época que tinha o Graciliano Ramos, e ele foi preso. E lá dentro da prisão, então, Graciliano Ramos vai escrever Memórias do Cárcere e vai tratar de todas as mazelas que ele sofreu dentro desta prisão. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Só para deixar claro para vocês aqui, porque foram dois escritores muito importantes. Bom, Camilo Castelo Branco, então, em 1865, ele começa a sofrer aí de visão, né? Ele tem problemas sérios de visão e também ele tem a doença sífilis, que uma coisa vai acabar prejudicando outra. E ele vai, então, em 1888, ele casa com a Ana Plácida, ali oficialmente, ele casa com a Ana Plácido, e ela, em 1890, já muito debilitado aí pela falta de visão, porque acaba prejudicando mais a sua visão, ele fica muito triste e ele sabe então de um oftalmologista, depois de várias tentativas de recuperar a visão. A última esperança dele era um tal de Dr. Magalhães Machado, deixa eu ver se eu não estou falando errado. Ele, em 21 de maio de 1890, ele escreve para esse doutor, esse oftalmologista, pedindo para que ele fosse até a casa dele para então ter uma última tentativa de recuperação dessa visão. E exatamente no dia 1º de junho de 1890, esse doutor vai até a casa de Camilo Castelo Branco e, depois de uma análise, ele deixa claro para Camilo Castelo Branco que o seu problema de visão era irreversível. E então, diante dessa notícia, Camilo Castelo Branco então fica muito abatido e nesse tempo, nesse ínterim, entre a esposa levar a Ana Plácido, levar o doutor até a porta, Camilo Castelo Branco então pega uma arma e dá um tiro na cabeça, então acaba se suicidando. Bom, o que ele vai abordar nas suas obras? Esta obra, que embora ele fosse um escritor que pertenceu à escola literária que foi o romantismo, ele vai trazer neste livro aqui características fortes do realismo e também do romantismo, mas ele já vai introduzir aí as características realistas nesta obra, que depois eu quero discutir com vocês. Esta obra aqui trata-se de uma novela satírica. Camilo Castelo Branco vai trazer como temas das suas obras as mazelas sociais, e ele vai tratar então da orfandade, das desonras, vai trazer a figura feminina aí, essa desonra na figura feminina da época, vai falar também dessa questão das relações familiares e vai colocar também os direitos do coração acima das convenções sociais dentro da sua obra. Então nós não podemos esquecer que nós estamos tratando aí do século XIX, então que eram totalmente diferentes aí da época de hoje. Então é importante lembrar, localizar o tempo aí dentro da narrativa para entender melhor o que acontecia naquela época e o que esse autor então vai trazer como experiências da época nas suas obras. É sobre isso que eu quero então abordar, trazer essas características, levantar essas características dentro de trechos da obra dele, para que vocês possam entender melhor, então, fazer uma leitura crítica,
trazendo essa obra então para a escola literária que estará sendo estudada juntamente com a obra do autor. Localizar a obra dentro de um tempo e saber o porquê que determinado autor vai então abordar determinados temas, determinados assuntos dentro dessa obra. Por isso que é importante nós lermos então em conjunto. É isso, esse vídeo então hoje é só para lembrar vocês aí dessas obras que nós estaremos explorando durante o ano. E se você gostou desse vídeo, então dê um like, que é muito importante, compartilhem, se inscrevam para receber novos vídeos e coloque aqui as suas opiniões, as suas críticas. Se você já leu este livro, quer fazer perguntas, coloque aqui então o que você entendeu. Se você estiver lendo, compartilhe aqui comigo também, que estou nesse processo de leitura. E se você não leu ainda, que tal começar então a ler para adiantar os livros que você tem que ler durante o ano? Ok? Então, fico aqui por hoje. Um beijo grande para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.